Nessa aula, eu vou ensinar a indução de Dave Elman, que, na minha opinião, é a melhor de todas as induções rápidas, porque ela é muito permissiva, ela é um relaxamento, e você sempre pode utilizar algo que eu tenho utilizado no Pre-Talk, que é o seguinte, falar que é um exercício de auto-hipnose. Engraçado que a palavra hipnose ela é frequentemente pejorativa em alguns contextos, mas a palavra auto-hipnose sempre é muito positiva. Então, quando na clínica eu vou fazer a indução de Dave Elman, eu falo que ela vai aprender a entrar em transe naquele momento em auto-hipnose. A palavra auto-hipnose ela é muito boa e a indução de Dave Elman é permissiva. O que significa permissivo? Eu não dou sugestões realmente autoritárias. Eu permito que o sujeito vivencie aquilo e que o sujeito, no tempo dele, permite que as coisas aconteçam. Então, o primeiro elemento da indução de Dave Elman é os olhos desligados. Então, eu começo com os olhos desligados, faço o teste. Lembra, indução de Dave Elman. Para Dave Elman, os testes eram essenciais. Então, se eu estou fazendo o olho desligado, eu tenho que ter roupa de mago, tenho que ter confiança de testar esses olhos e ver se estão desligados mesmo. Inclusive, você vai ver que nessas práticas a seguir, que eu frequentemente peço para a pessoa, já testou esses olhos? Responda apenas com a sua cabeça. Já testou se os olhos estão mesmo desligados? Porque tem pessoas que relaxam tanto que nem dá para ver a sobrancelha mexendo, nem dá para ver o olho mexendo. Algumas pessoas, já aconteceu comigo, elas fazem todo sinal de que tentou abrir e ao final do processo, como eu não confirmei isso, ela simplesmente fala, mas eu não tentei de verdade, ou algo do tipo. Então eu sempre gosto que o sujeito me confirme, sim, eu tentei abrir e não consegui. Então a primeira parte foi os olhos desligados com o teste. O segundo elemento é a distribuição desse relaxamento por todo o corpo. Terceiro passo, fracionamento. O que é fracionamento? Toda vez que alguém entra em transe, sai, entra, sai, cada vez que ela volta ao transe, ela volta de forma mais profunda nesse estado. Então o fracionamento é isso. É algo similar com o que acontece com algo que você talvez utilize e que é terrível, que é o chamado soneca. O que é o tal do soneca? Você tem a ideia de acordar cedo e acorda, com o despertador ou não, às 7 da manhã. Só que você tem aquela preguicinha e quando você acorda, seu organismo começa a despertar cortisol, hormônios relacionados com o despertar. Só que com aquela preguicinha faz você apertar o soneca. Aí você aperta o soneca uma vez, volta a dormir. Naquele momento, seu corpo começa a falar, peraí, mudou. Ele quer hormônio de relaxamento. Aí começa a ter hormônio de relaxamento. Aí quando você acorda, depois do soneca, você está com mais sono do que estava antes. Aí você decide, vou dormir mais um pouquinho ainda. Aí volta para o sono. Aí quando você volta no estágio mais profundo ainda de relaxamento. E se você ficar apertando soneca várias vezes, acontece uma coisa bem engraçada, é que é você ter um super sonho em fração de segundos. Por exemplo, sei lá, você tem um grande sonho mega realista em 1 minuto e meio. E acorda todo esbaforido para poder tomar um banho. Então, esse elemento que acontece no soneca, que inclusive faz mal para o sono, desliga o soneca, beleza? Coloca o despertador para a hora que você realmente quer acordar. Esse elemento do soneca existe na indução de Dave Elman, e é o motivo pelo qual ela leva tão profundamente ao transe. Cada vez que o sujeito abre e fecha os olhos, que você vai ver a seguir, ele afunda ainda mais esse estado. Fracionamento não tem teste. Acabou o fracionamento? Teste do pulso. Esse teste do pulso, geralmente, você fala o seguinte, se você tiver seguido minhas instruções, esse pulso, ou direito ou esquerdo, você olha o que estiver mais próximo, vai estar totalmente pesado, desligado, com o pano molhado. Em algum momento, eu vou pegar esse pulso. Permita que ele esteja pesado, com o pano molhado. E isso é uma dica do Dave Elman, que eu não falo que vai estar desligado, pesado, com o pano molhado. O que eu falo? Que se ele tiver seguido minhas instruções, ele vai estar. E quando eu tocar, que ele vai permitir estar pesado. Por quê? Porque às vezes o sujeito, eu não falo. Por quê? Porque às vezes, simplesmente, eu falo pro sujeito, quando eu pegar seu pulso, ele vai estar pesado. E se não tiver pesado, o sujeito tem a impressão que eu errei.
Falei que ia estar pesado, não estava. Ele está duro, ele está ruim. Não está pesado como pano molhado. Lembra, indução de Dave Elman é auto-hipnose. Eu jogo toda a responsabilidade para o cara. Então eu falo que esse pulso vai estar pesado com pano molhado, mas eu falo que ele permitiu isso. Então, o que eu falo? Em algum momento, vou pegar esse pulso direito. Quando eu fizer isso, permita que ele esteja pesado com pano molhado. Aí eu pego, faço o teste. Esse teste pode ter alguns resultados diferentes. Inclusive, esse é o principal motivo de ser muito mais fácil fazer a indução de Dave Elman sentado. Porque ao fazer sentado, o peso do pulso fica muito claro para a gente. Quando nós fazemos a indução de Dave Elman em pé, essa sensibilidade do pulso não fica tão fácil de ser observado. Então o ideal é fazer sentado. Às vezes, só de eu aproximar a mão no sujeito, ele levanta a mão. Ele quer ter controle. Teste do pulso não é apenas um teste de relaxamento. Também é um teste de confiança, é um teste de questões de autoridade, é um teste de insubordinação. Tem gente que afunda bem no transe, chega no pulso, você chega com a mão perto. Ele inconscientemente mexe com a mão. Ele não quer que você toque essa mão. Então, se o sujeito estiver com a mão dura, se ele estiver mexido, o que você vai fazer? Isso, muito bem, você elogia, muito bem, mas relaxe muito mais ainda, relaxe 2 vezes mais e faça isso mais uma vez, solte e dê a sugestão para relaxar mais e mais, mais e mais. Bom, depois vai ter a parte que os alunos em geral têm mais medo, que é a amnésia dos números. E eu desenvolvi um jeito fácil demais para realizar esse teste da amnésia. Inclusive, em alguns dos vídeos que você vai ver nessa aula, as pessoas não estavam esquecendo os números. Usei meu método, funcionou na hora. Como que é esse meu método? Eu falo, olha, você já relaxou seu corpo completamente, mas é hora de você relaxar também a sua mente. Para relaxar sua mente, em algum momento, você vai começar em voz alta uma contagem regressiva a partir do número 100. E quando passar perto do 98, ou até mesmo bem antes, permita que os números vão embora. Aí a pessoa começa, né? 100, 99. E você vai falando, e eles vão sumindo. E eles vão sumir. Só que às vezes, mesmo que o sujeito esteja dando boas respostas, por exemplo, a voz vai diminuindo, 100, 99, mesmo com boa resposta, você vê que ele não está parando de falar. Lembre-se, você já falou que esse negócio vai sumir antes do 98. Então ele não pode chegar no 96. Essa é a dica. Ele não pode falar o número 96. Então se ele começou a fazer 100, 99, 98, 97, pare de contar. Você pode ser mais educado. Pode parar de contar agora. Às vezes ele insiste, né? 96. Pode parar de contar. Você quer que ele cale a boca, beleza? Mas de uma forma educada. Pode parar de contar. Em algum momento, você vai inspirar o ar bem profundamente. Inspire profundamente o ar. Quando eu falo para inspirar profundamente, eu também inspiro junto, para ele poder me seguir. Segure o ar, aí ele segura, né? Aí eu falo, e vai soltando devagarzinho, e sopra os números para bem longe. Sopre eles para bem longe. Ou seja, eu interrompo a contagem e falo que os números vão sumir depois do ar ser soltado, ser liberado, ser exalado. Aí foi bonito, hein? Então, sujeito, eu falo que quando ele soltar o ar, para poder permitir que os números vão para bem longe. Aí eu falo os números bem longe, depois falo eles vão para bem longe. Então inspire profundamente. Segura o ar, solte isso. Permita que os números sejam soprados para bem longe. E vocês vão para bem longe. Depois que fez uma vez, eu pergunto. Responda apenas com a sua cabeça. Eles já assumiram. Quase todo mundo fala que sim. Porque, na verdade, eles estavam antes engajados com a tarefa de contar. Eles achavam que contar que era importante. Mas se eu falei que o importante é soprar, ele soprou e agora entende que o importante é assumir. Agora, se eventualmente eu fizer essa soprada e ele não tiver sumido, eu vou falar, não tem problema. Os números não importam mais. Inspire profundamente, solta o ar e jogue eles para bem longe, ainda mais longe que antes. Eu pergunto mais uma vez,
responda só com sua cabeça. Eles já sumiram? Aí a pessoa fala. Pronto. Se a pessoa falar que não sumiu, eu não vou ficar insistindo nisso. Inclusive, não é o que realmente os professores do Dave Elman recomendam, mas eu tenho uma postura um pouco diferente, nesse momento vou esclarecer. Eu simplesmente falo, os números não importam mais, e faço o que eu tenho que fazer. Dave Elman falava que, na verdade, a amnésia era essencial para atingir o nível de sonambulismo. Porque se eu estou no nível de sonambulismo, eu consigo fazer hipnoanálise, consigo fazer anestesia e muito mais. No entanto, eu acho mais importante do que nível de transe, eu acho o acolhimento mais importante, que a empatia é mais importante. Eu acho que se eu permitir o sujeito pensar que deu tudo certo e eu simplesmente utilizar técnicas para gerar um contexto terapêutico, eu prefiro gerar um contexto terapêutico no nível de transe mais superficial, algo que Milton Erickson fazia, do que ficar forçando realmente um transe mais profundo. Gostou da aula? Gostou da explicação? Tem alguma dúvida sobre Dave Elman? Coloca lá sua dúvida e até a próxima aula.